Vocês conseguem ver? Se puderem colocar no chat. Tá aparecendo a sua tela, Flávia. Agora o vídeo já está no meio do caminho. E sem o som. Que algumas pessoas estavam entrando ainda, e aí eu tenho que... É que tem muita gente entrando ainda. Pronto. Flávia. Acho que eu consigo. Flávia. Pronto. Não tá saindo. Oi? Flávia. Não tá saindo o áudio do vídeo. Eu acho que de repente seria mais interessante a gente de repente pular, porque não tá saindo o áudio do vídeo da Wista, não saiu. Tá, já não tá já fazendo de novo. não, eu já inclusive já parei de apresentar, ele já encerrou. Tá bom, tá mas bom. não tem problema. Isso é algo que a gente pode indicar, né, para acessar no nosso website, ou a gente pode depois compartilhar quando a gente enviar os agradecimentos da participação de todos, a gente inclui o link. E se eu não estou enganada, quem se inscreveu, quando recebeu a confirmação, né, de que o registro foi devidamente feito, a gente colocou também lá o link. Então, não tem problema. De repente, até esse vídeo já não seja uma coisa nova para muitos de vocês. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a todos e todas que aqui estão. Com muita alegria que no dia de hoje, né, um dia tão especial para a sociedade como um todo, eu diria, não é apenas para o marítimo, um momento em que a gente vive, né, momentos delicados e que prova cada vez mais a necessidade de nós nos congraçarmos, né, estarmos juntos como comunidade. E nada melhor do que aproveitar esse momento para justamente trazer informação, né? A gente precisa realmente buscar o lado positivo, né, dos nossos desafios do dia a dia, né? O grande lado, diria assim, da moeda, o lado positivo, é a oportunidade em que a gente tem de estar aqui, né? De fazer com que uma tormenta no mar seja um aprendizado. E isso vocês sabem muito bem, né? As mulheres marítimas, os marítimos, e é assim que a gente aprende, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos em nome da Wista Brasil, esperando que todos estejam seguros, com saúde, seus familiares, e desejar aqui para Luciana, Suman e para Gisele Mangifeste um excelente encontro. Nós preparamos com muito carinho, né? Foram alguns dias aí de inspiração, expiração, respirando, né? Com muito carinho esse evento, e a gente espera que todos nós aqui depois possamos chegar a algumas reflexões sobre o nosso propósito de vida também, né? De abraçar essas diferenças, de abraçar a diversidade, de buscar a equidade de gênero, de entender que todos nós perseguimos, talvez, objetivos diferentes, mas o grande objetivo nosso, de nossa vida, é estarmos em harmonia. E essa harmonia a gente só consegue
se nós nos entendermos. E esse momento aqui é um momento de entender esse espaço, que não é só um espaço da mulher, é o espaço do mar. Aquele mar que ele é invisibilizado por muitos e que eu falo isso com bastante coração mesmo, porque é um mar que eu não vivi a vida das marítimas e dos marítimos, mas eu sei o quanto esse mar é importante para a gente nas coisas mais básicas que a gente tem em casa. Então, independente de gênero, eu queria agradecer, parabenizar, esperar que todas essas ações que estão acontecendo mundialmente, apoiando os marítimos, que os governos realmente se sensibilizem e que a gente possa seguir mais forte nessa crise, mostrando o lado humano que nós temos. Então, sem mais delongas, gente, por favor, fiquem muito à vontade. Nós vamos trabalhar a roda, a Gisele e a Luciana vão conduzir, e nós vamos abrir para perguntas, então, reforçando, né, o nosso pedido, coloquem seus nomes no chat, para que a gente possa, após, chamá-los para poder endereçar a pergunta e a quem que vocês gostariam de endereçar. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite e um excelente encontro. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui começando o nosso encontro. Muito feliz, muito bom. É muito bom estar aqui com todos vocês. É um prazer enorme. E eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a vida marítima, né? Toda a vida marítima, tudo na vida marítima é fascinante, como escrito no poema Ode Marítima, do Fernando Pessoa, né? E por isso estamos reunidos aqui hoje, neste dia, 25 de junho, para celebrar o Dia Internacional do Marítimo. Essa data foi estabelecida em uma resolução adotada pela Conferência Diplomática de 2010 em Manila para recepcionar a Convenção STCW revisada. E o objetivo é reconhecer a contribuição única dos marítimos de todo o mundo para o comércio internacional, a economia mundial e a sociedade civil como um todo. Esse ano, a campanha da IMO tem como tema "Os marítimos são trabalhadores-chave", e para destacar o trabalho essencial que esses desempenham e Gisele travou? Acho que a Gi travou. Tá, voltou, eu acho. Oi, Gi, deu uma travada. Gi, deu uma travada e aí parou no como um todo, só para você se localizar e partir daí. Não está ouvindo. Não está saindo som. Não. Deu uma travada ali, mas eu acho que já retoma. Acho que agora vai. Gi, você escuta a gente? É só o som que realmente não está saindo. Lu, enquanto a gente... Voltou? Não. Não. Você quer que eu dê andamento? Sabe o que eu pensei?
não sei, de repente, para tentar ver se ela volta ali, Aham. para não perder o O fio, fio da né? meada. Você quer tentar colocar o vídeo aí do seu lado? Porque eu acredito que você consiga apresentar, não? Sim, sim. Lado? Deixa eu pegar ele aqui. Tá bom? Tá. Só um minutinho. Isso só se, enquanto ela não consegue. Claro, 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 claro. Porque no meu, realmente, a Fernanda Castro sinalizou que o meu não saiu o áudio, né, para vocês. Vocês só viram as imagens e eu estava compartilhando a tela, então quando eu passei de uma tela para outra, vocês viram eu mexendo, né, no laptop, mas não tinha som, né? Tô pedindo aqui o link para as meninas. Oi. Ah, foi. Oi, entrei Beleza, pronto. rapidamente, entrei pelo celular. Tá ótimo, Gia. Tafa! Você faz assim, você desliga uma câmera, porque senão eu já vou achar que chegaram na aceleração do processo de clones. Desliguei a outra. Agora Tá me ouve? bom. Tá Muito bom? bem. Loud and clear. Então, Deixa eu mutar aqui o meu. tá. Vou voltar de onde eu parei, né? Foi só um parágrafozinho, só uma frase. Bom, como eu estava dizendo, esse ano a campanha da IMO tem como tema os marítimos são trabalhadores-chave, para destacar o trabalho essencial que esses desempenham e reconhecer os sacrifícios e as dificuldades que enfrentam, especialmente em tempos de crise como a que estamos vivenciando com a pandemia da Covid-19. Não é a primeira vez e talvez não seja a última, né? Como as cristas e cavados das ondas, assim é a nossa indústria marítima, feita de altos e baixos. Então, nós já vivenciamos diversas crises, agora estamos passando por mais uma, que na verdade são duas concomitantes, uma econômica e a sanitária. E, segundo os especialistas prevêem, né, o cenário de melhora para o segundo semestre de 2021 ou primeiro semestre de 2022, no caso da econômica. E no caso da sanitária, a gente depende de um medicamento ou uma vacina eficaz. Singrando os mares, né, imensos e fascinantes, orientados pelos astros do universo, transportando as riquezas da esperança, tripulando com orgulho os navios, nas tormentas, na guerra e na bonança, como cantamos no hino da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Mais de 1,5 milhão de marítimos transportam cerca de 90% a 95% do comércio mundial a bordo de navios mercantes. Mas por que não falarmos também dos milhares de marítimos que trabalham em plataformas de exploração e produção de petróleo, de óleo e gás e embarcações de apoio marítimo? Eles são responsáveis pela operação segura e manutenção dos mais diversos tipos de tecnologia embarcada, pois cada embarcação tem suas particularidades. Além dos marítimos, que são apenas um dos grupos dos aquaviários, devemos lembrar também dos fluviários, dos pescadores, dos mergulhadores, dos práticos e dos agentes de manobra e docagem. Todos esses possuem habilitação certificada pela autoridade marítima para operar em embarcações em caráter profissional. E olhando para esses grupos, quantas mulheres nós conhecemos? Quantas mulheres trabalham no mergulho profissional, na praticagem, ou como agente de manobras e docagem, por exemplo? Segundo dados da IMO, as mulheres representam apenas 2% dos marítimos do mundo, e 94% delas estão trabalhando no setor de cruzeiros. Dentro dessa indústria, dominada historicamente por homens, é necessário um esforço conjunto para ajudar a indústria a avançar e apoiar as mulheres a alcançarem uma representação que esteja de acordo com as expectativas de igualdade de gênero, trará benefícios para todos. A UISTA Brasil, através dessa roda virtual,
sobre o tema Coaviários e Equidade de Gênero, essenciais para a sociedade, pretende trazer para a discussão, além de experiências que demonstram a essência da vida marítima, informações e ideias para aumentar a diversidade, a equidade, a inclusão e prosperidade da mulher no ambiente marítimo como um todo. Com foco nas soluções para atingir a equidade de gênero no ambiente marítimo, reunimos hoje nesse evento pessoas com experiências diversas para buscar esforços de inclusão que realmente nos guiem por águas tranquilas para o mar da diversidade. E é com imenso prazer que eu chamo para moderar essa conversa junto comigo a oficial de máquinas, engenheira mecânica, mestre, doutoranda, professora e empresária Luciana Suma. Lu, é com você. Muito obrigada, Gisele, a nossa comandante, mais uma das nossas associadas que é comandante, 15 anos de mar, não é para qualquer um não, hein? É uma inspiração, quem conhece a Gisele sabe que ela é uma inspiração. Hoje ela é superintendente vessel de uma grande companhia, né? E está aqui junto comigo moderando essa roda. Mas não vou falar muito não, né? Quem conhece sabe que eu gosto de falar. Então, para permitir uma maior participação, um maior número de pessoas na nossa roda, possam falar, possam interagir, é isso que a gente quer. Nós queremos que vocês interajam conosco. Lá vai a nossa primeira pergunta, e essa primeira pergunta vai também para uma outra comandante, que é minha comandante do coração também, né? Tem muitos comandantes no meu coração. Para a Ildelene. A minha primeira pergunta, e essa pergunta vai para a Ildelene e vai para todos da roda, tá? Vocês que estão aí acompanhando com a gente, fazem parte dessa roda, coloca aí o seu nomezinho no chat aí, tem alguém fazendo controle de tempo e fala para poder participar com a gente, tá? Ou põe a sua dúvida também no chat, né? Que aí eu e a Gi aqui lemos e passamos para as meninas, tá? E a primeira pergunta da roda é o seguinte, vai para a Ildelene, hein? Quem são as mulheres marítimas? Quais são as suas experiências e contribuições para a sociedade como um todo? Quais são as nossas maiores conquistas pessoais e profissionais? Desenvolvimento de carreira. Aí é aquela pergunta que vai lá no coração. Existe diferença realmente no trabalho a bordo por questões de gênero? É diferente o trabalho do homem e da mulher a bordo? Boa noite a todas. Muito feliz aí por compartilhar esse dia tão especial, que é o Dia Marítimo. Em relação à pergunta, eu posso dizer que não existe diferença, tá? O que existe, muitas das vezes, o que a gente busca justamente nesse evento, é essa questão de igualdade na disputa de vagas, entendeu? Mas, assim, o trabalho é o mesmo e nós temos a mesma capacidade de contribuir no transporte dessa riqueza que é tão importante para o nosso país. Então, é um motivo de orgulho e realmente eu sou muito feliz pelas conquistas nesses 20 anos de carreira. Foram diversas experiências que eu tive nesse decorrer desses anos todos, mas a mais importante foi a gente ver esse universo aí, que até então, há 20 anos atrás, era exclusivamente para homens, e hoje a gente vê mulheres em todas as áreas. Então, eu tive de muita felicidade. Temos muito a conquistar, mas, assim, já estamos no caminho certo, tá? Nesses 20 anos, eu posso dizer o que eu tive de maior de contribuição na minha carreira, além dessa questão desse avanço de mulheres, que a cada dia a gente vê aí nas próprias escolas de formação hoje, aumenta esse quantitativo, foi ver a mulher se expandir em todas as áreas, aí, seja na área fluvial, seja a bordo de navio, em plataformas. Então, assim, muito feliz. Então, obrigada aí pelo convite. Peço às mulheres aí, continuem nessa envergadura, é muito importante. Nós somos uma força
muito importante, né, nesse transporte dessas riquezas, e sintam-se abraçadas nesse dia tão especial que é o dia de hoje. Tá bom? Obrigada e um grande beijo a todos. Muito bem. Fernanda, é contigo. Você é maquinista, nossa chefe de máquinas do grupo. E aí, o que tu acha? Bem, boa noite a todas, a todos. Eu concordo com a Eudelene. Na realidade, a diferença que não há diferença nossa, é mais a diferença em relação à qualificação e à capacitação. Assim, não é isso que olham para a gente com a diferença. Às vezes a gente sempre está à espera, à procura de oportunidades, mas muitas das vezes elas não vêm. A gente é colocado sempre à prova, a bordo, para ser melhor cada vez mais. Enfrentamos certas situações delicadas, até mesmo discriminatórias, mas a gente sempre está olhando pelo lado daquelas pessoas que são contra. Se a gente observar, a bordo hoje, ou em outras até em terra, tem diminuído. Às vezes, a bordo, em certas unidades, a maior parte apoiam a gente, mas a gente só para observar aquelas que são contra. A gente esquece daquelas que apoiam, acreditam, confiam em nós, que dão oportunidade para a gente crescer, que dão oportunidades. Eu tinha lido numa entrevista sobre que a diversidade ela pode criar mais inovações e melhores resultados. E aquilo, eu acho que com isso a gente tem que confiar mesmo em nós mesmas, acreditarmos nisso, na nossa capacidade, que formação, conhecimento, isso aí ninguém vai tirar da gente. Hoje temos aí comandantes, chefes de máquinas, líderes, gerentes, superintendentes, e por mais que tenha todo preconceito, toda discriminação, a gente conseguiu, chegamos, estamos lá, estamos aqui hoje fazendo essa roda, não só com mulheres, tem várias pessoas, vários homens com a gente que nos apoiam. Infelizmente, tem outros que não estão aqui porque não puderam, por estar a bordo, ou por estar trabalhando, mas tem muita gente que apoia a gente. Mas a gente às vezes, e observa aqueles que não nos apoiam. Então, assim, hoje é um dia especial para a gente não só lembrar do Dia do Marítimo, mas lembrar que, cara, a gente está aí, chegamos e é mais ou menos isso. Legal, legal. Deise tá aí? Nossa, aqui, nossa comandante de conteneiro, nossa grande comandante. Quanto tempo de mar, Deise? Eu fiz esse ano 17 anos. Nossa, muito bem, muito bem. E o que tu acha disso? Assim, pegando um pouco do que a Eudelene falou e a Fernanda falou, tendo começado no 3º ano de mulheres, então a Eudelene viveu isso muito mais do que eu. A gente pegou a fase de que realmente a mulher estava naquele descrédito, né? Será que vai dar certo? As acomodações vão dar certo? Será que elas vão se adaptar? Era desde do incômodo com a nossa TPM, se a gente ia aguentar, até pequenas coisinhas. E até o dia de hoje, que a gente já está aí há 20 anos no mercado, graças a Deus, a gente realmente está... houve uma evolução muito grande para as mulheres que vão chegar agora. A gente já tem, por exemplo, líderes. A grande diferença que tem agora, 20 anos depois, que a gente pode acrescentar nessa live, é que hoje em dia a gente já tem lideranças femininas de bordo em quem se inspirar. A gente tem comandantes imediatos, chefes, mestres, primeiro OM, todas as funções de bordo já foram ocupadas por mulheres, muito bem ocupadas, com raríssimas exceções, é óbvio, toda a profissão é assim, todo o mercado é assim, tem os acertos e os erros, mas a gente já mostrou que todas as funções de bordo podem ser ocupadas e definidas por mulher. O que ainda tem muito hoje em dia é a visibilidade, realmente. A gente tem uma desvantagem e uma vantagem. A mulher, no início da profissão, ela é mais
como é que eu posso dizer? O pessoal olha com mais afinco para ver se vai dar certo. Mas depois que passa a fase do deu certo, a gente acaba ganhando uma visibilidade maior. Que eu acredito que se a gente se reunir daqui a 10 anos, se Deus quiser, vamos ter muito mais lideranças, vamos ter muito mais coisas, e a gente vai acabar um pouquinho com aquela coisa, é mulher, nossa, como ela pode fazer isso? A gente já mostrou, então eu acho importante aqui a gente frisar que o campo está aberto para a ala feminina. A gente teve, ano passado, o almirante Roberto deu um privilégio muito grande para a gente de ter uma cerimônia, né, tocando no tema da IMO sobre as lideranças femininas a bordo. A gente poder se reunir aqui já é uma vitória muito grande. Então, hoje em dia em si, na profissão, você não tem grandes diferenças, até pela tecnologia, até pelos aspectos da profissão a bordo, o maquinário, os instrumentos que a gente tem a bordo, a tecnologia ela chegou como uma aliada, ajudou a gente a melhorar e fez com que essas mulheres cada vez mais viessem para bordo de forma tranquila. E quando elas chegam a bordo, a gente já tem mulheres a bordo que possam mostrar um caminho. O ruim foi bem no comecinho, assim, que a gente não tinha muito um caminho. Era homens e mulheres tentando conviver uns com os outros. Hoje em dia está, graças a Deus, bem harmonioso. Legal. A Tínia está aí? Cadê você, a Tínia? A Tínia eu conheço, de longa data. A Tínia queria fazer uma pergunta, ela botou o nomezinho dela no chat para fazer a pergunta. Quer fazer agora, Tínia? Alô? Não? Então, vou passar a pergunta para uma convidada muito especial, nossa primeira maquinista, Isis. Isis, eu te vi. E eu quero saber de você, Isis. Eu lembro da Isis, nós fazemos engenharia mecânica juntas. Olha, sofrendo! 2011, trabalhando, estudando juntas, né? E aí, Isis, o que tu acha? É diferente na máquina? É diferente ou não é o trabalho de homem ou mulher? Bom, no começo, quando eu comecei nessa vida marítima, né, a gente... É muito interessante que vocês estavam falando da diversidade e tal. Hoje, eu sinto que as diferenças, eu sinto bem menor, tá? Quando eu comecei, todo dia num teste, eu ficava muito chateada, poxa, porque o outro terceiro tinha um marinheiro, eu não tinha um marinheiro para me ajudar? Qual o problema, né, de ter... Não, eu tinha que fazer o serviço e atuar melhor do que eles, tá entendendo? Então, hoje, eu vejo, com o passar desses 20 anos que a gente já se formou, que as mulheres que estão vindo, elas estão sendo, como eu vou falar assim para vocês, respeitadas como mulher, tá? Porque a gente não tinha isso, nós não éramos respeitadas como mulher, né? Nós somos respeitadas hoje como profissionais, que tem, né? Pra você ter ideia, hoje, graças a Deus, a minha gerente é uma mulher. Muito bom. Entendeu? Então, assim, eu sou chefe de máquinas que eu correspondo diretamente a ela. Então, eu estou até emocionada, assim, pelo convite, eu recebi o convite. Gente, foi uma história, todo mundo sabe aqui que eu falei várias vezes da minha história, não foi fácil, olha, não está sendo fácil, porque hoje a gente não briga mais com a diversidade de homem com mulher, mas a gente tem um requisito, sim, você tem filho, tem uma família, como você vai embarcar com o filho em casa, deixar com quem, né? Então, eu tenho aqui grandes amigas aqui que abriram até mão da maternidade, porque, porque infelizmente não tinha como conciliar isso, a gente tem uma grande dificuldade em relação a isso, né? Então, o que eu posso falar, assim, como oficial de máquinas, como engenheira mecânica, como engenheiro de segurança do trabalho, hoje, assim, eu acho que nós, graças a Deus, estamos sendo muito benquistas. Hoje, para você ter ideia, a minha chefe só contrata mulher, não quer mais homem. Ela falou assim que quer mulher em primeiro lugar, porque a praça de máquinas ficou mais harmoniosa,
o barco está bem melhor, tá mais assim, limpo, mais organizado, o toque da mulher é o outro, até para saber como atuar em caso de um sinistro, que a mulher é mais calma, entendeu? Para quem tem filho, você sabe, né? Cortou, a gente fica desesperado, qualquer corte do filho a gente já vai, né? Então, qualquer adversário já sabe tratar. Então, eu acho que já mudou bastante a visão masculina em relação a gente estar ali atuando junto com eles, tá? Mas obrigada mais aí uma vez pelo convite, viu? Eu tentei fugir, não deu certo. Cara, tu apareceu aqui para mim, pronto, eu sabia que eu tinha que chamar você. Obrigada. Carla, agora é sua vez. E o que tu acha disso? Carla Barros, se apresenta aí, Carla, fala aí. Aqui não tem jeito, a gente acaba falando a idade. Quando a gente fala o ano de formação, a galera já faz as contas, né? Então, assim, fica tranquila. Não está saindo. Liguei. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Ah, que bom. Boa noite, meninas. Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. Vou resumir aqui, né, para não ficar muito tempo falando. Eu tô achando super interessante isso que as meninas estão falando, que umas têm 17 anos já de carreira, outras têm 20, né? E faz 2 meses só que eu tô embarcada. Eu sou a primeira mulher atualmente aqui na Hidrovia Tietê Paraná Sul, né? Eu acho interessante vocês falarem 20, 17 anos, porque é muito tempo, né? E só agora que começaram a contratar mulheres aqui na Hidrovia Tietê Paraná Sul. Né? Então, para mim, ser pioneira aqui está sendo um privilégio. Né? Eu estou enfrentando ainda toda essa diversidade, né? Um pouquinho de preconceito ainda, porque a gente está meio que em fase de teste ainda, né? Então, tem esse clima de será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Né? Então, é muito importante isso, tá? Dessa oportunidade, né, das mulheres. Porque o que diferencia um homem e uma mulher no trabalho são as oportunidades. Né? Então, eu estou vivendo isso agora, nesses tempos, né? Faz 2 meses só que eu estou aqui. Mas, assim, para mim tem sido muito, muito bom. E, assim, a minha chefe aqui, a chefe da frota, é uma mulher. Né? É ela que comanda os 90 homens. Né? E nunca houve mulher embarcada antes. Eu estou sendo a primeira. Então, as mulheres elas têm tomado seu espaço, tanto no marítimo quanto no fluvial, na navegação em geral. Né? Então, Dia Nacional do Marítimo, né? Mas eu me considero marítima também nessa área aí. Muito bem, muito, com certeza você está junto com a gente. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Ildelene, a nossa comandante. Essa pergunta veio da Ana Clara Nascimento, e a pergunta é o seguinte, Ildelene, preparada aí para a pergunta? Vamos lá. Aí? Então tá bom, já ligou o áudio, né? Perfeito, tá. Vamos lá. O que motivou vocês a seguirem a carreira no mar, especialmente considerando a pouca representatividade das mulheres nessa carreira? Vamos lá, Ildelene, o que passou pela sua cabeça para você decidir, eu vou para o mar? Fala para mim. Foi até um pouco engraçado na época. Naquela época, 20 anos atrás, não tinha internet. Então, a gente conheceu Maria Mercante justamente por uns panfletos. E dizia assim, conheça o mar. Então, a primeira coisa... Meu irmão chegou com aquele panfleto e disse, olha, vamos viajar, conhecer o mar, conhecer o mundo e viajar bastante. Então, assim, eu vou dizer que realmente foi um acaso e foi aquele panfleto. E assim, depois que eu ingressei, é apaixonante. Porque existia uma diferença na época, eu não tinha um norte. Não existia mulher comandante, eu não sabia qual seria meu futuro na Marinha Mercante. Então, assim, eu recebi essa missão, graças a Deus. Eu fico muito feliz que deu certo.
Foram vários desafios até chegar a esse ponto, mas assim, não tinha nada preparado. Realmente foi uma surpresa, até porque eu vinha da outra área. Eu sou bacharel em ciências contábeis, não tem nada a ver Nossa! É contadora! Essa eu não sabia. Meninas, quem sabia que a Helena era contadora aqui? Olha só! Foi minha veterana, ela já era um sucesso desde a escola, minha filha. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Fale, termine. Importante que deu certo e hoje a gente realmente tem vários exemplos aí, várias mulheres que vão inspirar aí a garantir essa representatividade da maneira que pode. Muito bom. Agora, nós temos uma pergunta para a nossa comandante Gisele. Gisele, ligou a câmera aí? Tá aí? Ó, vamos lá. Essa pergunta é da Cristal Celano. Ela fala assim, ó, Gisele, quais as principais iniciativas concretas para a promoção de equidade de gênero vêm na sua mente primeiro? Pergunta difícil, hein? Ela meio que está antecipando a segunda parte, né, da nossa roda, assim. Vamos dar um spoilerzinho, dá um spoiler, comandante. É porque eu vou querer saber de todas. Então, da minha parte, o que vem primeiro à minha cabeça é educação. Educação, né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas são educadas, né, para conhecer, para entender o ambiente marítimo, a profissão, e tomam conhecimento, né, de nós, mulheres, profissionais, que já estamos há algum tempo na carreira, eu acho que é o início, assim, eu diria. O início por aí. Depois a gente comenta mais um pouquinho. Entendi. Agora, nós temos a Camila Costa. Camila Costa, você está por aí? Tô sim. Camila, faz aí a tua pergunta. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quando a Isis e a Luciana estavam conversando, elas comentaram que fizeram a faculdade de Engenharia Mecânica juntas e tal. E eu tinha uma dúvida antes, que era sobre a parte familiar e a parte profissional, mas como vocês tocaram nesse assunto da faculdade, eu queria trazer essa dúvida primeiro. Eu vejo constantemente assim, grande parte dos oficiais, isso tanto faz o sexo masculino ou feminino, que buscam fazer, além de especializações como MBA, ou fazer o curso de cabotagem na escola, fazerem outra faculdade, outra graduação. E isso me desperta muito uma frustração, assim, porque eu também comecei a fazer outra graduação. E às vezes eu fico me perguntando o porquê de buscar outra graduação. Se a gente vai ocupar um cargo, por exemplo, em terra, em uma empresa marítima, como por exemplo a da Gisele, não é suficiente tudo que a gente já estudou na escola e mais, toda a nossa experiência a bordo. Eu digo por mim, eu embarquei durante 10 anos. Eu tenho experiência de 10 anos a bordo e eu já fiz uma entrevista para trabalhar em terra no quadro técnico e não fui aceita porque eu não tinha uma graduação, um curso técnico compatível. Então, vocês acham que existe uma desvalorização da nossa graduação, como se a gente realmente só pudesse atuar a bordo? Não que isso seja um demérito, pelo contrário, mas a gente sabe que é ao contrário mesmo. Eu admiro muito quem consegue continuar a bordo depois de ter a maternidade presente na vida. Eu estou vivendo isso agora, eu estou com meu filho com 9 meses, eu pedi demissão da empresa para poder viver a maternidade e tentar fazer uma outra faculdade, mas ao mesmo tempo isso é muito frustrante, porque eu me vejo assim com 10 anos de história, 10 anos de mar, e que parece que agora zero no currículo, né? Parece que isso não é visto como uma experiência de um peso que eu acho que realmente tem.
Camila, licença, dá um minutinho. Não, mas era para você mesmo, eu ia chamar você mesmo. Eu vou te responder isso para você. Vamos lá. Eu me separei, então eu não tinha assim, eu fiquei, meu Deus, esse tempo todo, 15 anos de mar, e agora o que eu vou fazer? Com criança pequena, para onde eu vou? Aquele desespero bate, a gente não sabe para onde ir. Aí, o ano passado, fui convidada a ser professora mestre lá no CIAGA, que é uma honra para mim, tá? E entrei no processo seletivo da Vale, da antiga Vale do Rio Doce, tá? Por que eu fui chamada? Além de ser oficial de máquinas, que é para atuar como chefe de máquinas no rebocador de portuários que ali tem, a minha gestora assim, se interessou muito pelo fato de eu ter uma engenharia mecânica. Mas quando eu fiz a engenharia mecânica, não foi assim, claro, a gente quer conseguir, almeja dentro da empresa subir de cargo, né? De você tentar uma engenharia ou você tentar um departamento, e a Vale, como sendo uma empresa que ela dá suporte, ela dá essa oportunidade das pessoas migrarem, ela se interessou. Mas não para eu poder ir para a engenharia. Qual que foi o objetivo dela? Para a gente fazer as melhorias a bordo. Então, não se sinta frustrada, não fica assim, você não jogou 10 anos de mar fora. Porque eu tenho 15 anos de mar, eu também fiquei na mesma coisa, poxa, agora, eu não estou 15 anos jogado fora, meu tempo de embarque, não. Hoje, o que está sendo utilizado? Meu conhecimento técnico como operadora, que nós somos operadores, né, como a gente são oficiais, nós somos operadores, somos também da manutenção, e dentro dessa manutenção, imagina só você botando uma engenharia, você está entendendo o que você está fazendo, os cálculos térmicos, e hoje eu tenho muito mais propriedade de brigar com a minha gestora, que o pessoal do PCM, que a gente chama de setor de manutenção, que está todo errado o sistema que eles estão fazendo. Por quê? Porque eu sou operadora, eu entendo toda a parte que nós trabalhamos, sou engenheira mecânica, então eu tenho toda a propriedade de poder falar, entendeu? Eu sei, sim, que eu entendi que, pessoal, porque tem que migrar, tal, para outras oportunidades. Infelizmente, dentro de uma empresa, empresas marítimas, elas não tem a Gisele aí, que tem, né, uma vaga, mas se você for ver, a maioria a Idolene, que é instrutora, né, a Deise, que também, né, então você vê a nossa progressão, infelizmente, não é ir para a terra, né, a gente não tem esse acesso livre, né, só se você realmente, for aquele cara, mas infelizmente não tem. Mas hoje eu vejo as empresas como a Vale, por exemplo, a Petrobras, que elas dão oportunidade, sim, você tem você é oficial de náutica, você é oficial de máquina, você tem uma graduação, você pode se candidatar em outras formas. Então, eu assim, Camila, não se sinta frustrada, entendeu? Você não jogou 10 anos de mar fora, cara, eu tenho certeza, no que você optou, você foi a melhor do que você fez, né? Eu acho que todos que estão aqui comigo vão concordar com a minha fala. Pô, ter uma família é uma dádiva. O meu filho tem 9 anos aqui, ó. Todo dia que eu vou embarcar, toda vez que eu vou embarcar, uma choradeira, que ele não sai de cima de mim. Mamãe, não vai. Mas, poxa, minha escala, por que eu migrei? Fui para rebocador portuário? Porque eu sempre estou em casa, cada 2 dias eu estou em casa, né? A empresa precisando, posso estar ali, como a minha colega Carla, que está na hidrovia, né? Então, a gente tem um acesso melhor, mas não desanima, Camila, vai lá, eu estou estudando tudo na parte de gestão para marítima, eu não quero sair da minha área. Sim, eu também agora. Entendeu? Então não desanima. Eu também. Desculpa, Camila, te interromper. Eu gostaria também de interagir com essa pergunta, né? Assim como a Isis, também sou engenheira mecânica, sou engenheira de segurança do trabalho, tenho mestrado em ciência e tecnologia dos materiais, hoje eu estou doutorando, tá? O que eu percebi é que, de fato, o conhecimento abre portas. Então, quando as pessoas... quando eu aparecia nas empresas, as pessoas viam, essa menina, cara de bebê. Aí, quando eu falava que era oficial de máquinas, as pessoas não acreditavam, não entendiam. E aí, quando você começa, como a Isis bem falou, né? Você começa a se colocar não só como operadora, mas também como projetista. Quando você se torna engenheiro, você começa a entender o projeto que foi elaborado. E aí você consegue, com a sua experiência de operação, fazer um match. Você vira um profissional completo. O que eu vejo hoje é que, entre homens e mulheres, hoje as mulheres, para que elas possam ter mais oportunidades, elas têm que ter
Sim, mais diplomas, mais capacitação. Eu não vou te mentir que e quando a Luciana só era oficial de máquinas, que a coisa fluía. A coisa começou a fluir quando eu me tornei engenheira, quando eu comecei a me especializar. Quando eu chego e falo currículo, a pessoa fala assim, ok, então eu vou te ouvir. Aí, depois que começa a ouvir, aí, não, realmente tem propriedade. Mas até para parar para ouvir, primeiro eu tenho que ir com o currículo, sabe? Eu tenho que... Sim. É uma coisa que estamos lutando hoje para que isso não precise acontecer, mas hoje o conhecimento, assim como a Isis falou, faz toda a diferença. Quanto então, maior o conhecimento... Só fazendo um contraponto. Se, por exemplo, você não vê um engenheiro fazendo uma outra graduação, ele faz especializações, ele faz um MBA, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado... se a gente pode fazer várias outras especializações, MBA, mestrado, doutorado, fazer CCB, fazer CLC, e não é o suficiente se a gente não tiver uma outra graduação. É esse ponto que me frustra um pouco. Assim, o fato de conhecimento agregar, isso sempre, em todas as áreas, da mulher precisar de mais conhecimento também em todas as áreas. Mas o que me deixa frustrada mesmo, essa é a palavra, é que como se a nossa graduação não fosse reconhecida como uma graduação. A gente precisa ter uma outra graduação, mesmo que a gente que outros tipos de curso nos fornecessem o mesmo conhecimento, nosso currículo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, não seria visto da mesma forma se a gente não tivesse uma outra graduação sem ser ciências náuticas. Respondendo o seu contraponto, tá? Quando você vai para a Terra, as empresas estão interessadas não só no seu conhecimento, mas também na sua certificação. E o CREA faz toda a diferença. O CREA, como engenheiro, traz habilitações que o oficial de máquinas não tem. Essa que é a realidade. A nossa formação como oficial de máquinas, ela é bem específica para navio. Quando você tem, normalmente, exposições de terra, eles querem que, além desse conhecimento que nós temos, e aí é onde a gente ganha, né? A gente tem o conhecimento tanto do projeto quanto da operação, mas eles precisam que a gente tenha esse conhecimento do projeto. A competência, né? A competência... Exatamente. E o CREA, de fato, faz a diferença. E assim, como a Isis falou, é muito diferente você, numa reunião com vários engenheiros, você discutir não só entendendo da operação, mas entendendo do projeto, entendendo do cálculo, entendendo como refazer o cálculo. É muito diferente. Entendeu? Antes de fazer engenharia, eu tinha essa posição que você, Camila. Eu tenho um filho, meu filho hoje, ele tem 11 anos, vai fazer 12. Então, eu passei por tudo isso, entendeu? Então, assim, quando o Gabriel veio, eu pensei, pronto, tenho 2 anos de marítima, acabou a carreira. Minha carreira acabou aqui. Né? E aí, foi um pouco difícil, porque eu continuei embarcando com ele pequeno. Com 8 meses, eu voltei para o mar. Não foi a Isis me viu grávida, acompanhou um pouquinho desse sufoco, tá? Mas assim, é desafiador? Lua, mas a gente vence. Você me escuta, Lua? Escuto. Desculpa interromper, é que a gente está com algumas pessoas também interessadas em comentar sobre esse tema, e assim, eu só pediria a gentileza para a gente dar a palavra aqui para as pessoas. Eu acredito, me corrija se eu estiver errada, Takeda, é o Juarez, é o próximo? O Juarez, o Wellington e a Deise querem interagir com a mesma pergunta da Camila. Perfeito. Então, por favor, fiquem à vontade. E eu acho que a Keila também tem alguma coisa a contribuir aí com esse tema, tá? Boa noite a todos. Estão me ouvindo e me vendo? Alô? Só ouvindo, Juarez. Boa noite a todos. Melhorou agora? Só ouvindo. Já vai aparecer. Agora sim. Pronto. É que eu sou feio, tem tantas moças bonitas. Vou enfeiar aqui a tela de vocês. Tudo bem? Eu fico muito contente em poder participar de um evento como esse,
mas algumas coisas me chamaram muita atenção e que me deixa muito triste, e ao mesmo tempo eu acho que vocês têm tudo para poder fazer isso. Não só as mulheres, como todos nós vapozeiros. Eu também sou oficial de máquinas da Marinha Mercante e sou engenheiro. Bem, muito mais antigo e mais velho do que vocês. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O CREA reconhece o oficial de máquinas, sim. Dá habilitações aos oficiais de máquinas, sim. Só que o nosso pessoal não vai lá participar do CREA. Entendeu? Para firmar posição, para dizer que existe, etc, etc, etc. Eu sei porque eu participo de vários conselhos do CREA, e a gente não vê o marítimo lá perturbando no bom sentido, e lutando pelo que a gente precisa. Né? Só para vocês terem ideia, eu fiz um estudo há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, sobre as equivalências dos oficiais de máquinas com os cursos de engenharia. Fizemos a comparação com o curso de engenharia mecânica, elétrica e metalúrgica, que era o que eu precisava comparar para poder habilitar alguns oficiais de máquinas a exercer algumas funções em terra na indústria. Todos foram agraciados com as habilitações necessárias, porque o CIAGA nos dava, e o CIABA, iPhone, nos dava a habilitação necessária para isso. Mas o pessoal não vai lá brigar, o pessoal não vai lá conversar, entende? Então, não precisa fazer o curso de engenharia mecânica, não. Tem que ir lá se firmar como tal. É óbvio que ajuda muito, viu, Luciano? É óbvio que ajuda muito isso. Porque, infelizmente, nós somos um Brasil, um país de bacharéis, né? Mas, legalmente, se vocês forem pegar a habilitação de vocês, nossa, no caso, de oficial de máquinas, está tudo lá. Faltam umas besteirinhas que não tem porque o CIAGA não dá. Porque a gente também não lutou para bater. Eu bati nessa tecla anos e anos e anos no CIAGA e fui execrado por ele. Inclusive pelo Sindimar, etc., que não vem ao caso aqui agora. Mas eu fico muito triste. Eu trabalhei muitos anos fora do Brasil, em estaleiros, etc. Lá não existe engenheiro estaleiro. Quem trabalha em estaleiro e assina tudo são os oficiais de máquinas da Marinha Mercante. Então, pessoal, nós temos a faca e o queijo na mão. Temos que nos valorizar e firmar em cima dessa posição. Agora, para isso, nós temos que frequentar o CREA, temos que estar lá. Você chega no balcão do CREA que diz que é oficial de máquina da Marinha Mercante, o pessoal nem sabe o que é. No CREA do Rio, que ainda tem alguma coisa. Nos outros CREAs do Brasil, então, o pessoal não faz a menor ideia de que nós existimos. Mas nós temos que nos firmar. Temos que ir lá na Câmara de Mecânica, na Câmara de Engenharia Naval, que começa a ter alguma coisa. Infelizmente, os oficiais de náutica não têm nenhum conselho, parece que o conselho de administração aceita, né? Eu não tenho certeza. Mas não existe nenhuma habilitação como pré-requisito para isso. Mas o CREA nos aceita sim e nos dá habilitação sim. Desculpa aí. Obrigada, Juarez, pela contribuição. Vamos passar aqui para o próximo da lista, que também gostaria de comentar. É o Wellington Beckman. Agora. Grande mestre Beckman. Tá aí? Alô? Estão me ouvindo? Todas? Sim. Ok? Sim. Gente, antes de mais nada, uma boa noite. Prazer imenso aqui, principal. Agora, eu vim de colégio militar, e fomos todos nós, né? Então, hierarquia, sabe como é que é? Antes de mais nada, mais antiga aqui, nossa comandante, né? Idolene, permissão para falar, comandante? Tem sua permissão, comandante? Ok. Mas a antiguidade é posto, né? Não podemos falar sem antes pedir permissão para ela. Luciana Suman, minha parceira aí, somos parceiros em alguns projetos, um prazer imenso. E Camila Costa, não sei se você foi minha aluna, Camila, porque eu dei aula de 2006 a 2010. Dei aula de Direito Marítimo. Foi, né, Camila? Pois bem, gente, então, pegando a deixa do que você falou, eu sou de uma geração bem mais antiga, eu não sei se de idade, turma de 82, estou com 58 anos. Não sei se o Juarez é mais velho do que eu, acredito que eu seja o mais velho aqui da roda.
Então, na minha época, quando eu comecei, realmente havia aquela mentalidade de que o marítimo ele só servia para ficar a bordo. Não havia a menor possibilidade de nós termos, a galera de 82, 83 e muito antes, a gente era bem ali. Os militares iam para reservas, Mariguerra, coronéis iam para Petrobras, o pessoal ia para as empresas de navegação, cada superintendente, Docinário, tinha um Mariguerra. O marítimo, o capitão de um curso, enfim, ele só era voltado para ficar a bordo. Então, nós tivemos que brigar muito, não foi fácil, essa galera mais da antiga, para mostrar que a gente tinha capacidade de também exercer alguma atividade a bordo. E alguns colegas meus, calouros, turma de 83, que começaram a ser gerente de operações, isso foi uma briga. Na Petrobras, amigos meus, quando houve aquele acidente com a plataforma, começaram a dar o que era só engenheiro que fazia o controle de lastro, né, que era o ballast control, começaram, então, a aproveitar. Então, foi sendo uma conquista, devagar, né, e colocando alguns setores, os mercantes. Mas isso, antigamente, era impossível se imaginar que o mercante tivesse a condição de trabalhar em terra. O certo é que o tempo passou e o mercado, como todo mundo sabe, ele oscila demais. Uma hora ele está bem, eu peguei uma crise imensa da Marinha Mercante, uma época que ninguém se formava e não tinha embarque nem nada, e numa dessa eu dei a sorte de trabalhar no estaleiro. Salário de bordo lá em cima, para ir para a terra, o salário bem pequeno, mas muito pequeno. Mas foi uma sorte que eu te digo, porque foi a oportunidade que eu tive de trabalhar no estaleiro, ralar pra caramba e fazer o curso de Direito à noite. Tá? E aí, nessa brincadeira, eu consegui trabalhar por pura sorte no estaleiro e me tornar advogado. E depois, aí é que entra aquela coisa, poxa, mas por que eu estudei Marinha Mercante e isso aqui não vai me ajudar em terra? Pois, pelo contrário, havia uma empresa chamada Metalnave, a Metalnave hoje é Elcano, que tinha 21 rebocadores de apoio portuário e 5 navios gazeiros. E abriu para uma vaga para advogado júnior. Tinha vários advogados concorrendo. Por que eu fui aprovado? Exatamente porque, além de ser advogado, eu era oficial de náutica da Marinha Mercante. Então, a minha formação ajudou demais, e eu não conhecia ninguém, morava 40, né, sempre, eu me formei no Ciaba, mas fui embora para o Rio de Janeiro, e foi exatamente nesse processo seletivo que eu descobri, por acaso, que o que pesou na hora da escolha foi ser do jurídico de uma empresa de navegação e tinham concorrentes lá que falavam 2 idiomas, tinham concorrentes lá que tinham MBA, eu na época só tinha a graduação de oficial de náutica e como advogado, e no meio de toda aquela galera, quem foi escolhido fui eu. E aí eu comecei como advogado júnior até chegar a gerente jurídico do Grupo Metalnave. E daí conseguiu a minha carreira. Então, professor, hoje... Diga. Desculpa interromper, mas tem muita gente querendo falar e para dar tempo de todo mundo participar um pouquinho. Perfeito. Então, posso. Camila, então não fique dessa forma, como você falou, desmotivada, entendeu? Sorte é capacidade mais oportunidade. Tem várias pós-graduações aí, e cada um aqui, Luciana, cada um tem uma história. E em algum momento nessa história, eu te garanto que a nossa formação em Marinha Mercante, ela ajuda muito, muito mesmo, como foi o meu caso de me tornar um advogado maritimista, pelo conhecimento de bordo que eu tenho hoje, né? Advogo para vários marítimos exatamente por causa disso. Então não desiste. Vai fundo que vai estar aqui todo mundo para te apoiar. Gente, obrigada, mestre. Obrigada, mestre Wellington Beckman. Grande contribuição aqui na nossa roda, é um prazer imenso. Para a gente encerrar essa pergunta, só mais 3 participações rápidas. A Deise, na sequência, a Keila e a Isabela Costa. Aí a gente muda a pergunta, tá bom? Vamos lá, Deise. Tá, só falar bem rapidinho o que eu queria constatar, já falaram muito sobre as experiências, que às vezes a vaga em si que você está procurando, você precisa estudar a empresa, a vaga, o que estão querendo mesmo daquela vaga. Porque acredite, muitos RHs ainda pecam por não saber o que aquela... Até mesmo no nosso meio marítimo, eu vejo agora no LinkedIn, muita gente reclamando, os RHs às vezes estão pedindo coisas que a gente, como comandante e o oficial
para um oficial júnior não seriam necessárias, seriam mais necessárias para os gestores. E estão pedindo para os oficiais júniores. Então, às vezes, o próprio RH ele tá um pouco equivocado com relação à sua profissão. Então, cabe a você também mostrar no seu próprio currículo, como a Isis, a Luciana falou, sobre você pontuar o que você faz, não só a sua formação, mas o que aquela formação te deu. Quando você monta um currículo, coloca lá que você projetos, dinâmicas, treinamento, liderança, são várias coisas que na nossa formação, no nosso dia a dia a bordo que a gente tem, que enriquece muito o nosso currículo e às vezes o mercado não vê por conta que a gente tem que demonstrar e às vezes no próprio currículo. Por isso até eu aconselharia um pouco você procurar um coach, que ele daria essa, como é que eu posso dizer, essa linha de pensamento para você. Porque às vezes você está procurando um cargo, você acha que é adequado aquele cargo, mas você também vai ter que mostrar para o RH onde você é adequado àquele cargo. Entendeu? Você estudar um pouquinho a empresa que está propondo, você estudar um pouquinho também a vaga que você tá pleiteando. Porque tem muita gente que às vezes pleiteia uma vaga que está em descompasso até com o seu objetivo. Tem gente que vem para a Marinha Mercante e acaba saindo logo porque não era aquilo que eu pensava. Então é bom também dar uma estudadinha nas vagas e o que ela está pedindo para você e no que isso se encaixa, porque a nossa formação, tanto técnica, de estudo, quanto a própria formação do dia a dia, ela é riquíssima. Deise, vamos chamar para conversa a Keila, porque acho que ela pode contribuir bastante ainda com esse tema para a gente tentar finalizar. A Keila também trabalha em terra, né? E a formação dela é marítima. Keila, ainda está aí? Tô sim, Gisele, tô sim. Vocês estão me escutando? Positiva, com você. Keila. Oi, Camila. Eu só queria contribuir, né, que a Luciana falou coisas muito importantes e a Deise agora também falou coisas muito importantes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que procurar é onde a gente quer se encaixar em terra. Porque o meu caso, por exemplo, eu embarquei muito menos que vocês, tá? E eu decidi parar de embarcar porque eu queria estudar e eu me formei há bastante tempo aí, para quem me conhece, né? Eu fui a segunda turma aqui de mulheres do Rio de Janeiro. Então, uma turma abaixo da Isis aí, né? Então, assim, na minha época eu queria estudar. E eu procurei não fazer outra graduação, pelo contrário, eu procurei fazer especializações. Então, hoje eu tenho aí 2 MBAs, mas porque eu fui encaixando os MBAs de acordo com a minha experiência profissional e o rumo, né? O rumo que eu queria seguir, aonde eu queria chegar. Então, nem sempre você precisa fazer uma outra graduação. Né? Eu sou da área de náutica e eu já pensei isso várias vezes. Vou fazer uma outra graduação, mas ao mesmo tempo eu penso assim, não, é melhor eu me especializar em alguma coisa que eu queira seguir, porque eu não quero sair dessa área marítima. É uma coisa que eu gosto bastante, é uma coisa que eu entrei na Marinha Mercante, assim como a Ildelene falou aí, né? Eu vi um papelzinho, né, jogado assim, venho para a Marinha Mercante viajar, enfim. Então, foi exatamente assim, eu não sabia nem o que era, principalmente porque eu sou de Brasília, né? Então, não sabia nem o que era navio, na verdade, só via na televisão. E eu fui galgando aí a minha carreira dessa forma. Então, não se sinta realmente assim, muita gente já falou isso para você, você não jogou teu tempo de experiência fora, pelo contrário. Qualquer outra formação que você escolha, tanto seja graduação, como pós-graduação, como um curso técnico, qualquer coisa que você for fazer, isso vai somar, a sua experiência vai somar. E hoje em dia o mercado de trabalho, não só para a gente, como para todos os outros mercados, estão exigindo realmente muita educação, né? Muito curso, muita formação. Tá? Qualquer mercado de trabalho hoje, eu converso com pessoas fora do meio marítimo, e as pessoas pedem, você pode ser engenheiro mecânico, por exemplo, que não fez EFON,
Mas daqui a um tempo essa pessoa vai ter que fazer uma pós-graduação, um MBA, vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Keila, obrigada. Obrigada, Keila. Isabela Costa, para a gente encerrar essa rodada com essa pergunta e passar para a próxima. Não, Isabela, não estamos te ouvindo. Oi, meninas, tudo bem? Boa noite para todas. Prazer conhecer algumas aqui, algumas também já me conhecem, mas não é bem uma pergunta, é só uma consideração para a situação de Camila. Assim como todas, né, falaram sobre maternidade, eu acho que eu entrei na Marinha Mercante também pensando em ser comandante, acabei não seguindo, porque não que eu optei pela maternidade, a minha gravidez veio de surpresa, sou casada com um oficial da Marinha Mercante também, então foi bastante complicado no início. Então, a princípio, a gente preferiu fazer quem fazer a retirada, né, da carreira, então foi eu, então, para poder cuidar da família e dar toda a assistência. Mas aí também eu resolvi, quando aconteceu uma situação, acredito que algumas também conhecem um pouco da minha história, que eu fui do offshore, a empresa que eu trabalhava não tinha acordo coletivo e nem tinha situações que amparava a marítima gestante, que isso é um problema até hoje, entendeu? E eu passei por diversas dificuldades, saí até em capa de revista do sindicato, enfim. E por causa dessa situação, eu ainda embarquei com meu filho até 1 ano e 6 meses, e foi quando ele começou a chamar minha mãe de mãe, foi quando eu resolvi realmente parar. E foi quando eu parei de embarcar e resolvi fazer um outro curso. Comecei também no direito, porque eu vi os meus direitos sendo tão mitigados na época, que eu disse, isso não pode acontecer, e fiquei com aquilo na minha cabeça de querer buscar e entender melhor os direitos. E foi quando também eu fui chamada para o Sindimar, né? Então abriu aí uma oportunidade, fui delegada sindical aqui em Pernambuco, fiz uns trabalhos bacanas, e enquanto eu era delegada sindical, fiz o curso de Direito, e hoje eu mesclei justamente essa área marítima com o entendimento que a gente tem de bordo, com a experiência que eu tive no sindicato em relação a acordos coletivos, enfim, tratativas com marítimos. A gente trouxe eu trouxe essa bagagem aí para hoje a profissão que eu exerço, que é advogada. Então, algumas marítimas também aqui me conhecem, a gente vem tratando aí, já tive reuniões com o Delene, quando eu era de sindicato, tem a Deise também que me conhece, junto com o esposo dela, o senhor Francisco, enfim, tudo é metas. Eu acho que se você quer alcançar aquela meta, você vai fazer de tudo para que você consiga se sobressair, porque as mulheres mercantes são muito determinadas. É assim que eu vejo. Isso aí. E deixar esse meu agradecimento por estar participando dessa conferência junto com vocês. Obrigada mesmo, muito importante a participação de todos e todas. A Tínia já tinha sido chamada antes, mas acho que deve ter tido algum problema, ela está no chat, a Tínia, para contribuir. A Tínia tá muda, tem que desmutar. Não tá saindo o seu som, a Tínia. Bom, acho que vou ter que passar para a próxima, desculpa, não tá saindo. A gente tem uma pergunta aqui muito boa do Virgílio, mudando um pouco o tema agora da roda. Ele faz uma pergunta para a Luciana, a princípio, mas quem quiser contribuir, Luciana, a tecnologia ajuda bastante, isso é inegável, mas ela está avançando tanto que estará tornando o carregamento autônomo e depois as embarcações. Tem-se alguma previsão para isto?
O Virgílio é meu pai, gente. Muito obrigada, pai. Muito obrigada por estar aqui participando. Meu pai é eletrônico e ele foi uma inspiração para mim na hora de escolher máquinas, né? É verdade, pai. O mundo está acelerando e nós, marítimos, temos que avançar junto. Os navios estão se modernizando. Todo mundo que está com o pé a bordo sabe disso, né? Desde o posicionamento dinâmico, né? Que tem a parte de máquinas, tem a parte de náutica. Está tudo evoluindo e a nossa educação tem que acompanhar. Então, assim, passei pela escola, beleza, seja graduação, seja pós, precisamos continuar sempre estudando e acompanhando. Não tem ainda, pai, um prazo para tirarem os marítimos do mercado, né? Apesar que já lançaram o primeiro protótipo aí, né? Essa semana. Mas não tem um prazo e torcemos para que isso demore muito, né? Porque, gente, vamos combinar, né? A Marinha Mercante não é só navio, não é só transporte de carga. Hoje, podemos dizer, com essa roda, que nós somos o coração da Marinha Mercante. Os marítimos são o coração. Fazemos por amor, né? Quantos aqui já ficaram sem dormir, viraram 24 horas para o navio continuar navegando, né? A máquina, quando quebrou. Vai ficar quebrada até consertar. E, né? sobre a retirada dos marítimos de bordo, né, Lu? Você, maquinista, oficial de máquinas, todos aqui sabem muito bem. Máquina sempre dá algum problema, né? Então tem que ter alguém lá para resolver. O navio vai ficar no meio do mar à deriva, indo sabe-se lá para onde. É verdade, isso é muito importante, porque uma coisa muito você falou, Gi, tem gente que pensa assim, maquinista bom é aquele que o navio não tem problema. Mentira! Todo navio tem problema. Maquinista bom é aquele que é persistente, resiliente e fica até consertar. Não é isso, meninas? Isso aí. Obrigada, Lu. Nada. A Ingrid Machado perguntou para a gente pelo chat, qual a maior dificuldade ainda enfrentada por vocês, mulheres, nós, mulheres, no ambiente marítimo? Quem ainda está trabalhando embarcada, alguém se habilita a responder? A Tínia quer responder? Conseguiu colocar a voz? Se a Tínia não tiver on, chama a Michele. Ela não tá. Michele, vamos lá. Lu, me colocando na roda. Mas legal. Comentar no comentário, tá, Tínia? Coloca suas considerações nos comentários para a gente poder saber das suas observações que a gente quer saber. Eu acredito que, respondendo essa parte da dificuldade, eu acredito que a maior dificuldade ainda seja o preconceito que a gente enfrenta a bordo. Mas eu não vou aqui ficar focando no preconceito. Eu acho que a gente sempre vai acabar, de alguma forma, enfrentando isso, por mais que, como a Isis falou, diminuiu bastante. Mas até hoje, por exemplo, quando eu chego a bordo, muitas vezes eu me deparo com um preconceito de alguma forma. E aí, o que eu posso mais dizer, assim, que eu acho que é legal a gente falar, é como que a gente consegue tratar esse preconceito. Sempre quando eu chego a bordo e eu me deparo com uma situação dessa, até um exemplo, até esse ano eu fui dobrar numa outra empresa, que não é a que eu estou trabalhando, fui fazer uma dobra, e a primeira coisa que me falaram lá, antes de eu ir, foi toma cuidado porque o chefe é machista, ele não gosta de mulher a bordo. E realmente, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o chefe falou foi: eu nunca trabalhei com mulher durante 40 anos da minha profissão. Aí eu falei para ele, sempre tem uma primeira vez, né, chefe? Fazer o quê? Pois é, e aí, como eu sempre lido com isso? Eu tento não focar no problema, eu foco em trabalhar melhor para poder a minha cabeça não estar ligada ao preconceito que eu estou sofrendo. Muitas vezes eu sei que eu estou sofrendo,
mas eu tento focar mais no trabalho. E com isso, focando sem querer, muitas vezes o meu desempenho é muito melhor, e aí eles acabam vendo que trabalhar com mulher é sim igual trabalhar com homem, às vezes muito melhor. Então, esse chefe mesmo foi um que depois, quando eu desembarquei, ele inclusive falou lá para os maquinistas lá que, nossa, realmente trabalhar com mulher não é tão ruim assim, é bom. Então, isso é o que eu tenho para falar sobre a dificuldade, sempre vai ter, mas eu acho que a gente tem que passar por isso. Gisele. Concordo com você plenamente, Michele. Acho que, da minha parte também, no tempo de embarcada, até hoje também, mas acho que o foco no trabalho, na solução dos problemas, e não nos problemas em si, né, ajuda a gente a ir adiante, a ir além. Então, muito bom, ótimas considerações. Bom, uma próxima pergunta que a gente já está acabando, infelizmente, meninas, falta muito, muito pouco tempo. Uma última pergunta da Cláudia Freitas. Já pensaram em tornar públicas as experiências, compartilhando os obstáculos e o êxito, por serem mulheres referência numa sociedade ainda machista e patriarcal? Eu vou responder essa. Eu não sei se mais alguém tem essa ideia, mas eu estou pensando nisso já faz tempo. A gente tem muita história para contar, né? Deise e o Delene, sempre que a gente se junta, Isis, enfim, todas nós, Luciana, não existe papo curto, né? Não existe uma conversa curta. Temos muitas histórias boas. Eu acho que daria uma enciclopédia. Alguém, né, Delene? Bom, acho que, por último, posso, Flávia, só permitir mais uma participação? Eu queria comentar que eu vi aqui que Renan tinha uma pergunta, eu não sei se ele ainda está aqui. Para terminar, o Renan, que ele já está também esperando um tempão. Renan, é com você. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Todas as mulheres no bar, boa noite. Acho que a maioria aqui não me conhece. Eu sou o atual professor de Direito Marítimo do CIABA e tive a honra de ser orientador de alguns trabalhos relacionados à inserção da mulher da Marinha Mercante. Creio que foram os primeiros realizados aqui no CIABA, talvez no Brasil, aí eu já não sei falar. Fazendo um comentário sobre a fala da Carla, da Michele, eu estou vendo aqui mulheres iguais, mas eu estou vendo aqui mulheres muito melhores do que a média dos homens. Eu estou vendo as maiores referências aqui. Eu estou vendo a primeira comandante, eu estou vendo uma chefe de máquinas que está fazendo doutorado, eu estou vendo uma oficial mercante que se formou em Direito também. Então, isso não é a média, isso é o melhor do que nós temos. E, para fazer uma pergunta para vocês, a gente está falando de aperfeiçoamento contínuo, enfim, isso se aplica a todos os gêneros, mas tem uma fala de uma música do Racionais, que, falando na questão racial, mas também pode se aplicar a gênero, que fala o seguinte, o que adianta a gente ser 2 vezes melhor se de história tem preconceito e tem neuroses que atrasam a gente. Então, a gente não precisa ser 2 vezes melhor, precisa ser 100 vezes melhor, precisa ser 1000 vezes melhor, talvez. E é isso que eu estou vendo aqui nessa roda. E eu queria perguntar para vocês, essa mesma dificuldade, essa, talvez, necessidade de procurar aperfeiçoamento é equivalente para os homens ou é exclusividade para as mulheres? Vocês sentem que vocês têm que se preparar mais do que os homens, ou ser melhores do que os homens para ter uma situação parecida com o homem em uma condição inferior tecnicamente a de vocês? Obrigado. Ótima pergunta, Renan. Vou direcionar essa para Camila. Camila, colabora com a gente. Cadê a Camila? Oi, estou aqui. Eu estava lendo os comentários e me perdi um pouco, desculpa. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Camila. Professor, o senhor pode responder só o final depois da citação da música, por favor?
Posso sim. Basicamente, toda essa necessidade de aperfeiçoamento, vocês sentem que, por serem mulheres, vocês precisam estudar mais, serem melhores do que os homens em condições, digamos, vocês precisam ser tecnicamente superior para chegar numa condição igual? Vocês precisam ser muito melhor para chegar à igualdade? Ou, de fato, a igualdade está implementada hoje? Professor, eu nunca abordo, pelo menos na minha experiência, eu não tive nenhum problema em relação à diferenciação de sexo na parte técnica. Nenhum dos navios que eu passei, nenhum dos comandantes com os quais eu trabalhei, ou imediatos, eu tive esse problema de diferenciação de sexo. O problema que eu já encontrei eram sempre nos subordinados. Geralmente, você tem subordinados a bordo dos navios que são, na sua maioria, homens e mais velhos, então a dificuldade existia um pouco ali. E nessa parte é que eu acho que a gente precisaria, aí que está, não mais da parte técnica, mas mais a parte de gestão de pessoas. O que é colocado ali em questão como parte técnica é só uma pintura do que, na verdade, existe por trás dos preconceitos. Ele não duvida tecnicamente de você, ele duvida de você por um machismo que já existe em toda uma outra esfera, mas ele usa a parte técnica para pintar isso. Então, quando você desmancha o que tem por trás, quando você consegue trabalhar no pessoal, que você não é uma ameaça, você não quer desmoralizá-lo, não como homem, não como profissional, não como pessoa. Então, a parte técnica, ela passa por cima disso tudo. Então, assim, a minha experiência, tecnicamente, eu não acho que eu não encontrei essa dificuldade com os meus superiores, nem com os meus subordinados, porque, na verdade, não era tecnicamente. E com os subordinados, eu acredito que seja tanto com um oficial de náutica homem ou com um oficial de náutica mulher. Para um marinheiro que está a bordo há 20 anos, é difícil, por mais que ele saiba que a maioria das vezes serão oficiais de náuticas mais novos do que ele, é difícil para ele. Ele está ali batalhando, às vezes, por uma promoção, para ir a mestre por muito tempo, e chega um oficial de náutica recém-formado para ser superior dele. Então, assim, Renan, na minha experiência, eu nunca tive como a Michelle enfrentou, por exemplo, o chefe de máquinas, que já logo de cara já mostrou que ele já tinha um preconceito a trabalhar com mulher. Pelo contrário, eu acho assim, eu não sei se é porque a gente já ia com essa ideia para bordo, então a gente trabalhava muito mais, ou se eu dei a sorte de trabalhar com pessoas que não duvidaram do meu trabalho. Minto, nossa, acabei de lembrar de uma questão, mas foi uma pessoa, foi uma questão em particular, vou ser bem rápido, prometo. Eu embarcava, eu era oficial de náutica, e tinha um imediato, ele não era brasileiro, era ucraniano, e um belo dia a gente estava fazendo uma operação de bunker, fornecendo bunker para uma plataforma, e numa comunicação errada dele com a praça de máquinas, a gente teve um incidente, não chegou a ter vazamento nem nada, mas ele quis transferir essa culpa para mim, para a comunicação. Mas a comunicação estava toda gravada, então, enfim, eu fiquei tranquila. Numa dessa discussão, ele falou para mim que mulher não tinha que estar a bordo, tinha que ser caixa de supermercado. E isso gerou uma grande discussão a bordo, porque o comandante sabia que ele estava falando besteira, porque ele estava fazendo uma série de acusações. O comandante era russo, mas já trabalhava no Brasil há um tempo, sabia como as coisas aconteciam no Brasil, fez ele me pedir desculpas, enfim. Imediatamente eu comuniquei com a minha gerente, que também era mulher, a gerente de RH, e ele teve o visto do Brasil cancelado. Quando ele soube que teria o visto do Brasil cancelado, ele cortou a minha CIR, com tesoura, estilete, não sei o que foi, ele cortou a minha CIR a bordo, então isso tudo foi registrado. O navio, 2 dias depois, teve que ir para a terra, para ele poder desembarcar,
E assim terminou essa história. A empresa me deu razão, graças a Deus me apoiou muito, isso foi bem legal. E ele teve o visto cancelado. Nossa, Camila. Isso desculpa, obrigada. Eu queria só mencionar, a gente está com 4 minutinhos para o nosso horário, né? Eu queria, assim, respeito às pessoas todas aqui que se inscreveram. Eu sei que já está adiantado, e eu queria comentar que tem várias perguntas aqui, a gente não quer ignorar essas perguntas, mas realmente em respeito a esse horário, a gente vai chegar para as conclusões finais, e sem dúvida alguma essa não vai ser a única, essa é a primeira de muitas rodas, né? Eu percebi que houve um interesse aqui de a gente continuar esse tema, é um tema muito importante, né? O tema do marítimo, voltando, hoje é dia 25 de junho, é um tema de marítimos, né? Uma convivência harmoniosa a bordo, homens e mulheres, né? Então, eu passo a palavra para as considerações finais. Lu, seu áudio não está saindo. Vamos passar o vídeo, Flávia, ou vamos direto para o final? Não vai dar tempo, eu sou muito incomodada com ótimo. o horário. A gente manda o link do eu acho desrespeitoso. Não, tudo bem, tudo bem. Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação, em especial Ista Brasil, que através da nossa presidente Flávia Maia abraçou a ideia da roda. Um agradecimento super especial a Gisele, que de pronto topou dividir a moderação comigo. Agradecer também a todos que ajudaram direto ou indiretamente na organização da roda, e a todos vocês que ficaram até agora com a gente, assistindo, interagindo. Foi muito legal a roda, teve muita troca, foi muito positivo. A campanha desse ano da IMO nos convida a reconhecer que nós, os aquaviários, assim como os trabalhadores da atividade portuária, como os trabalhadores chaves, keywords. Os aquaviários e portuários, eles estão executando um papel essencial durante a pandemia do Covid-19, mantendo fluxo de mercadorias vitais como alimento, medicamento, suprimento médico, e ninguém está vendo, mas estamos fazendo. Tem uma galera que está fazendo, mesmo a mídia não estando mostrando, né? Os marítimos, assim como outros profissionais, estão na linha de frente no combate ao Covid. Gostaria de deixar aqui uma frase com vocês. Essa frase, na verdade, é uma declaração. Eu acredito que representa, de uma forma bem objetiva, a importância de todos nós marítimos, homens e mulheres, independente do gênero, né, para a sociedade. O autor dessa frase é o ex-secretário-geral da IMO, né, Efremos Mitropoulos. Lá vai a frase. Caso todos os navios do mundo parassem, metade da população mundial morreria de fome e a outra metade morreria de frio. Todos nós marítimos, independente do gênero, somos trabalhadores chaves. Nós, meninas, somos trabalhadores chaves, fazemos parte desse grupo. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigadas, os homens que também contribuíram com suas opiniões, essa galera que é he for she, né? Muito obrigada pelo apoio, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo, boa noite a todos. Obrigada. Nós vamos compartilhar a gravação possível e os vídeos. Uma boa noite para todos, muita saúde, fiquem em segurança e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.